Olá, querida amiga, querido amigo. Aqui pelo Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, hoje nós somos convidados a mergulhar no mistério do sofrimento humano. Na verdade é um convite maior. É um convite para entender quem Deus é quando o nosso coração sofre. Afinal, é muito comum que no meio do sofrimento a gente sinta a dor e com isso mascare um pouco da força do amor de Deus, que é um amor cheio de consolo e cheio de esperança. Isso aconteceu também com o povo de Israel. No meio do deserto, sentindo o calor da areia do deserto, sentindo o sol queimando a moleira, com a falta de água, com a falta de alimento e sendo privados daquilo que é básico para a vida, também Israel julga Deus de maneira diferente. Pensa que Deus os levou para o deserto para que eles morressem ao fio de espada. Pensa que é melhor colocar um outro Deus que os faça voltar para o Egito, porque ali tinham panelas de carne, tinha fartura. Imagina que para escravo vai ter fartura, né? Mas nós também muitas vezes quando sofremos, tendemos a não reconhecer a força desse amor transformador que Deus tem. É por isso que a liturgia de hoje é muito bonita. Em primeiro lugar, nos mostra o exemplo de Paulo com Corinto. Corinto nunca foi uma comunidade muito fácil para Paulo. Era uma comunidade muito forte, ativa, cheia de carismas, dons. Ao mesmo tempo, muitas vezes levantava a bandeira de pregadores, dizendo eu sou desse, eu sou daquele, quando no fundo, os grupos queriam poder para si mesmos. Queriam dizer, eu sou desse pregador, por isso eu sou mais forte que todos aqui nesse lugar. É ali que Paulo desenvolve de maneira muito profunda a teologia da cruz. Paulo chega em Corinto passando antes por Atenas e ele mesmo tinha experimentado um pouco do fracasso, da dor, do sofrimento. E Paulo quer mostrar que a cruz de Cristo é o grande sinal desse amor que abraça todas as realidades, independente de etnia, independente de experiência religiosa anterior. Pouco importa se são gentios ou se são judeus. O que importa é que a cruz é o amor gratuito dado a todos. O próprio Paulo tem que experimentar isso. Paulo sofre perseguição, mas não só a perseguição de fora, daqueles que no império veem Paulo como uma ameaça. Paulo sofre a perseguição daqueles que estão dentro da comunidade e que não aceitam que Paulo saia pelo mundo para pregar o evangelho dizendo que gentios têm o mesmo direito à salvação que os judeus. É difícil ser perseguido por quem está fora, mas às vezes é mais difícil ser perseguido por quem está dentro. E Paulo sofre isso na carne. É ali então que Paulo, no meio do sofrimento, tem que mostrar a força do amor que também circula no seu coração. Ele mesmo dizia muitas vezes que se sentia pai das comunidades que ele havia fundado. Portanto, é esse amor paternal, um amor que não tem altos e baixos, que existe e sustenta e ponto final. É esse amor que Paulo manifesta nesses momentos de dura crítica. Quando querem dizer que ele não é apóstolo porque ele não viu Jesus, por isso ele não pode sair pregando, a única resposta que Paulo tem a oferecer é essa, que o amor de Cristo nos une. Por isso a gente vê aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, uma grande ação de graças de Paulo, porque no meio da aflição, Paulo se encontra com a consolação. Assim como a comunidade cristã, no meio da aflição, das perseguições, da dor, do sofrimento, o rosto de Deus que aparece é o rosto da consolação. Meus cachorros estão por aqui também, querendo evangelizar. Ao mesmo tempo, no Evangelho, nós nos encontramos com Mateus. Mateus, no capítulo 5, com um texto muito clássico, muito bem conhecido, que é o texto das Bem-aventuranças. No texto das Bem-aventuranças, nós nos encontramos com categorias que são muito diferentes daquelas esperadas pelos judeus. Bom, classicamente, bem-aventurado é aquele que segue a lei, que cumpre fielmente os 613 mandamentos, preceitos que a lei judaica espera, aquele que vai ao templo, que faz os sacrifícios, aquele que cumpre muito bem a cartilha judaica. E Jesus vem trazendo à tona outras categorias de pessoas. Ele traz aqueles que são pobres, aqueles que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, puros no coração e não necessariamente puros
pelo ritualismo, né, da pureza cultual, os que promovem a paz e os que são perseguidos por causa da justiça. Quem não é pobre em alguma área da vida, não é mesmo? Todo mundo tem alguma gaveta da existência que se sente necessitado, que reconhece a sua pobreza, a sua pequenez, a sua incapacidade, a sua fragilidade. E é justamente no meio dessas nossas fragilidades que a gente descobre a grandeza de um Deus, que é uma antítese para a nossa vida. Se na nossa vida os que choram são julgados como fracos, bom, para Deus não. Aqueles que choram são objeto do amor, são consolados, são cuidados, são amparados por Deus. Essa é a força e a grandeza das bem-aventuranças, uma delas. Mostrar um Deus que está ao lado de todos. E, sobretudo, um Deus que está ao lado de quem sofre, de quem é julgado, de quem é perseguido por tentar fazer o bem. Um Deus que só é amor e que só pode nos olhar com esse rosto de esperança e de consolo, nos dando forças para entender que não é o ponto final e para entender que ainda há muito para se viver. Assim como Paulo, nós podemos dizer, inspirados pela nossa liturgia: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E é na minha fraqueza que eu me faço forte. E quero convidar você, também nas suas experiências de fraqueza, a se encantar com um Deus cheio de amor e cheio de consolo. Existe muito ainda para viver, e nós, como comunidade, estamos juntos nessa luta.